Você já orou, jejuou, foi à igreja e mesmo assim sente o coração seco, a oração mecânica, a adoração vazia? Se essa é a sua experiência, respire comigo. Não é necessariamente falta de fé. Muitas vezes há hábitos, atitudes e feridas que abafam a voz do Espírito. Hoje, eu quero te mostrar 4 vícios, 4 comportamentos que tendem a afastar a presença de Deus. Farei isso com cuidado pastoral, mostrando sinais para você se reconhecer, trazendo ancoragem bíblica e apontando passos reais de restauração. Antes de começar, uma observação prática. Ao estudar o material original, havia uma sobreposição entre autossuficiência e superficialidade espiritual. Para manter fidelidade ao título e clareza pastoral, vou tratá-las juntas como um único vício composto: autossuficiência e superficialidade espiritual. Vamos direto ao ponto. Quando digo vícios, não falo como quem condena, mas como quem ama e quer ver você inteiro de novo. Não é sobre desempenho, é sobre intimidade. Não prometo que tudo será resolvido instantaneamente, mas creio na presença restauradora de Deus quando respondemos com arrependimento e rendição. Ouça com o coração aberto. O primeiro vício é a rebeldia. Rebeldia não é apenas fazer o que é errado, é recusar a correção, justificar o próprio caminho quando Deus quer nos corrigir. Lembre-se de Saul diante do profeta Samuel, em 1 Samuel 15. Deus havia ordenado algo claro, e Saul escolheu adaptar o que fora dito para justificar seu orgulho. A narrativa bíblica mostra que Deus rejeitou o rei por causa da desobediência endurecida. A rebeldia começa pequena. Um raciocínio que diz, sei o que é melhor. Uma resistência silenciosa à palavra de correção. Um coração que omite submissão. Os sinais práticos são claros. Quando você perde sensibilidade à correção. Quando orações de convicção se tornam justificativas, quando opiniões passaram a ter mais peso do que a voz do Senhor. A consequência espiritual é a diminuição da habitação do Espírito. Ele não habita onde não há submissão, porque a relação com Deus é, por essência, uma relação de entrega. Como agir? Primeiro, arrependa-se sinceramente. Não um pedido de desculpa superficial, mas uma virada de coração que diz, Senhor, eu me submeto à tua direção. Procure humildemente a correção. Peça orientação a um líder espiritual. Aceite conselhos da palavra. Faça confissão concreta quando for preciso. Rendição abre portas. Quando um coração se inclina à submissão, a sensibilidade do espírito volta a florescer. Se isso soa familiar, retenha isto. A saída e a restauração começa com uma escolha. Você pode voltar. O segundo vício é a palavra impura. A Bíblia demonstra repetidamente o poder da língua. Jesus mesmo, em várias passagens, mostra que as palavras saem do coração e revelam o interior. Paulo aconselha que nossa fala seja cheia de graça e temperada com sal, e os provérbios alertam sem cessar sobre a boca que destrói. Palavra impura assume formas hoje tão comuns que às vezes não percebemos. Fofoca mascarada de preocupação, murmuração disfarçada de crítica construtiva, elogio falso, mentiras pequenas que corroem confiança. No ambiente familiar, no trabalho, na igreja, uma boca que fere cria um clima tóxico e afasta a unção. Sinais: relacionamentos desgastados, amizades que se quebram por comentários, uma paz comunitária que dá lugar à tensão constante. A consequência na vida espiritual é óbvia. Onde a boca fere, o espírito encontra barreiras. É difícil discernir a voz de Deus quando a nossa fala é cheia de veneno. O remédio é prático e bíblico. Disciplina da língua. Comece com confissão. Reconheça onde você feriu outros com palavras. Busque reconciliação. Peça perdão. Ofereça reparação. Promova paz onde havia discórdia.
Imponha limites. Antes de falar, pergunte-se se a palavra edifica. Substitua a fofoca por intercessão. Cultivar um ambiente de palavras que edificam atrai a presença do Espírito. Se você ouviu seu próprio nome em algum dos sinais, saiba que é tempo de mudar. Não é tarde demais para treinar a língua e recuperar comunhão. O terceiro vício é a contaminação emocional. Essa é uma área que o ministério muitas vezes toca com cuidado. Emoções não são pecado em si, mas feridas não tratadas, amarguras guardadas, ansiedade desenfreada e inveja corroem a alma e bloqueiam o movimento do espírito. Hebreus adverte sobre a raiz de amargura que pode brotar e causar contaminação. Jesus insiste na necessidade de perdoar. Quando alguém mantém ressentimento, guarda mágoa ou vive dominado pela ansiedade, a oração perde vigor, a leitura da palavra se torna um dever e a sensibilidade espiritual se apaga. Os sinais práticos incluem perda de prazer na comunhão com Deus, decisões baseadas mais no medo que na fé, irritabilidade constante, sono perturbado, incapacidade de confiar em irmãos e irmãs. A contaminação emocional muitas vezes vem de traumas, feridas familiares, conflitos não resolvidos, comparações e expectativas frustradas. Como tratar isso? Primeiro, entregue essas emoções a Deus. 1 Pedro nos lembra de lançar sobre ele toda a ansiedade. Depois, busque ferramentas de cura, confissão, aconselhamento pastoral, terapia quando necessário, práticas de vulnerabilidade em comunidade. O perdão é central. Perdoar libera o coração. Pedir perdão reconstrói o convívio. Não minimize a necessidade de cuidado. Buscar ajuda não é falta de fé, é sabedoria. Conforme você enfrenta essas feridas com Deus e com irmãos, a sensibilidade do espírito tende a ser restaurada. Se você carrega ressentimento há anos, comece hoje a entregar essa carga. Um passo de perdão já abre espaço para o sopro de Deus. O quarto vício reúne autossuficiência e superficialidade espiritual. Tomei a liberdade pastoral de juntar essas duas realidades, porque no cotidiano elas se manifestam como faces da mesma doença. Confiar em si mesmo enquanto ostenta a aparência de espiritualidade. Autossuficiência é crer que somos capazes de viver pelo nosso próprio esforço, que nossas estratégias valem mais que dependência. Jeremias aponta a falha de quem confia no homem. João nos lembra que sem a videira, nada brota. Quando o crente se torna autônomo espiritualmente, ele passa a operar por métodos, números, fórmulas, em vez de por intimidade. A superficialidade espiritual caminha com isso. Fé de aparência, cerimônias cumpridas mecanicamente, conhecimento bíblico que não transforma o coração. A parábola do semeador, o solo pedregoso, fala justamente da planta que cresce rápido, mas não cria raízes, e por isso morre no teste da tribulação. Os sinais são fáceis de identificar. Vida mecânica de oração, fazer por hábito, não por encontro. Culto como espetáculo sem entrega. Conhecimento teórico que não muda caráter. Orgulho religioso. Busca por experiências sem profundidade. A consequência é perda de profundidade espiritual. O espírito não opera em superfícies. Ele deseja ramos que estejam ligados à videira. O remédio? Rendição completa. Cultive intimidade. Confesse a tentação de andar por fórmulas. Peça ao Senhor que arranque sua autossuficiência. Volte às disciplinas fundamentais com um novo coração. Oração que ouve mais do que fala. Leitura da Escritura que convida a mudança. Adoração que a entrega. E comunhão verdadeira na igreja local que corrige e sustenta. Procure raízes. Encare seu orgulho. Busque humildade prática. Deixe Deus dirigir seus passos. Quando a dependência substitui a confiança nas próprias estratégias, a presença do Espírito volta a fluir.
A cada vício, eu trouxe sinais e um caminho de correção. Se está reconhecendo algo em si, não se culpe até o ponto da paralisia. Culpa que não leva a arrependimento só paralisa. Arrependimento que busca restauração liberta. Quero te convidar agora a um exercício prático de autoavaliação. Pare e responda com sinceridade. Quando foi a última vez que recebi correção sem justificar minha atitude? Em quem eu tenho permitido que minhas palavras constituam um ambiente de paz ou de conflito? Que mágoa tenho carregado que impede minha oração de ser livre? Em que áreas eu tenho buscado resultados próprios em vez de depender da orientação do Espírito? Essas perguntas não são para te envergonhar, mas para te levar à ação. Se essa mensagem está falando com você, fica comigo até o fim. E antes de prosseguir, se você quer receber mais mensagens como esta e caminhar conosco, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por rótulo, mas para que possamos caminhar juntos nesta jornada de restauração. Agora, algumas ações práticas e concretas para começar a restaurar a sensibilidade ao Espírito. Primeiro passo: arrependimento intencional. Isso significa admitir a falha diante de Deus, confessando com palavras específicas e fazendo um compromisso interno de mudança. Segundo, confissão e reconciliação. Onde houve ofensa verbal, peça perdão. Onde houve omissão, corrija com ações. Terceiro, perdão ativo. Liberte-se de amarras emocionais. Perdoar não é minimizar a dor, é escolher soltar o peso que você carrega. Quarto, rendição diária. Em vez de planejar apenas por estratégias humanas, peça a direção do Espírito em decisões práticas, no trabalho, no casamento, na vida da igreja. Quinto, disciplina espiritual com profundidade. Leitura devocional que não é apenas leitura informativa, mas encontro, momentos de adoração que buscam ouvir, jejum que entrou em diálogo com Deus, não com o vazio de rotina. Sexto, comunidade intencional. Não caminhe sozinho. Confesse suas lutas a líderes e irmãos confiáveis. Permita ser acompanhado e corrigido. Sétimo, cuidar da saúde emocional. Busque aconselhamento quando necessário. A terapia é uma ferramenta que Deus pode usar para restaurar. Ao praticar essas atitudes, a vida espiritual não volta como mera impressão. Volta como presença transformadora, com frutos de paz, amor, autocontrole e alegria. Isso não significa que as lutas desapareçam imediatamente, mas a direção muda e o coração volta a responder ao Espírito. Agora eu quero orar com você. Não vou prometer milagres automáticos, mas vou declarar como pastor e intercessor o desejo de Deus pela tua restauração. Se puder, coloque sua mão sobre o seu coração e ouça. Senhor nosso Deus, venho diante de ti em nome de Jesus. Reconhecemos que muitas vezes permitimos hábitos e atitudes que silenciam a tua voz. Confessamos a rebeldia onde existiu resistência à correção. Confessamos palavras impuras que feriram e criaram divisões. Confessamos amarguras e ansiedades que envenenaram o nosso íntimo. Confessamos a tendência a confiar em nós mesmos e a cultivar uma fé superficial. Pai, perdoa-nos, restaura-nos, renova em nós um espírito humilde e quebrantado. Que o teu Espírito Santo nos toque, soprando sensibilidade onde houve frieza, coragem onde houve resistência, cura onde houve ferida. Senhor, liberta-nos das cadeias da palavra que destrói, cura as feridas emocionais que impedem a comunhão, arranca o orgulho que nos faz andar por caminhos próprios. Eu profetizo em oração, não como garantia humana, mas como bênção, que a graça de encontro com o teu Espírito vá descendo sobre os corações aqui presentes, que haja novo arrependimento, novo impulso de mudança, novo desejo de intimidade. Dá-nos fortaleza para praticar a confissão.
sabedoria para buscar reconciliação e humildade para nos submetermos à tua direção. Que cada pessoa que hoje se entrega para restaurar sua sensibilidade experimente paz, clareza e renovação. Em nome de Jesus, eu peço e declaro estas coisas. Amém. Depois da oração, 2 palavras práticas para os próximos dias. Primeiro, escolha uma área para começar. Por exemplo, a língua ou um ressentimento antigo, e implemente um passo concreto. Peça perdão. Desligue-se de conversas que alimentam fofoca. Procure um líder ou amigo para conversar. Segundo, comprometa-se com 3 disciplinas por pelo menos 30 dias. Leitura diária da Escritura, oração intencional e participação regular na comunidade da igreja. Restauração não é um evento único, é uma caminhada, e caminhar com outros torna a estrada mais segura. Se hoje, neste momento, você sente no coração que precisa de Jesus e ainda não fez essa entrega, eu te convido com ternura. Entregue sua vida a Cristo. Venha procurar uma igreja local, converse com alguém que possa te receber, participe de uma comunidade que ora, que confessa e que se ajuda mutuamente. Não caminhe sozinho. Se já é crente, procure a comunhão da igreja para ser acompanhado no processo de restauração. Querido irmão, minha irmã, eu sei que o peso do passado pode ser grande, mas a graça é maior. Deus não arranca do nada. Ele convida para uma restauração que passa pela verdade, pelo arrependimento e pelo amor de comunidade. Se você decidiu hoje começar essa mudança, não fique apenas com emoção. Tome uma atitude prática. Procure um líder nesta semana. Peça orientação. Comece a confessar. Perdoe. Pequenos passos de obediência produzem grandes mudanças na sensibilidade ao Espírito. Se este vídeo foi útil para você e você deseja continuar recebendo mensagens que edificam, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Lembre-se, esse foi o único pedido de engajamento ao longo da mensagem. Agora voltamos à despedida pastoral. Que a paz de Cristo guarde o seu coração. Que você seja marcado por arrependimento e por um novo desejo de intimidade. Que a voz do Espírito volte a ser clara em seus ouvidos, conduzindo suas decisões, restaurando suas relações e enchendo sua vida de fruto. Vá em paz, sabendo que a restauração começa quando o coração se volta de verdade. Se você sente hoje o chamado de Cristo para receber a salvação ou para ser acompanhado na igreja, dê esse passo. Procure uma comunidade cristã onde você possa ser cuidado. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza de volta à casa da presença. Amém.